eu vou deixar, ou pelo menos tentar deixar, esse ruivo num cabelo loiro, o mais loiro possível. Vejam que ele está numa altura de um 7, um acobreado, um 7/43, algumas pontas numa altura de 8. Fiz as subdivisões no cabelo, 2 divisões na parte de cima, inclusive o meio separado já também, depois nós vamos demarcar a franja. Uma divisão na lateral e a parte de cima, a parte alta da cabeça já subdividida, 3 quadrantes na linha do chapéu, 1, 2, 3 e 2 na parte de baixo. Quando se trata de fazer cabelo loiro, existem alguns cuidados especiais, além do descolorante, obviamente. Eu costumo usar esse produto aqui, o óleo de Oil Reflection, para cabelos grossos da Vela. Ele evita que o cabelo se desgaste no processo de descoloração. Ele protege o cabelo durante o processo de descoloração, durante o processo de oxidação. Ele promove um tratamento à base de vitamina E no cabelo, tanto para descoloração quanto para coloração. Um outro produto também que eu uso junto no descolorante é esse aditivo aqui chamado Velaplex. Ele promove uma descoloração mais limpa, mais plena, mais pura do descolorante. Ele evita aquele emborrachamento do fio. Claro que existe o passo 2 que nós vamos usar depois do processo de descoloração, depois que o cabelo ficar loiro. Tá? Eu vou usar o Blondor Multi Blonde com o oxidante Veloxon Perfect de 30 volumes. Ok? Primeiro passo, algumas gotinhas do Oil Reflection. Eu vou distribuir o Oil Reflection mecha a mecha, que é quadrante por quadrante, para conseguir a total ação do produto, total proteção do produto. É importante que sempre meça o descolorante, sempre meça o produto. Eu vou fazer pequenas porções de 30 gramas cada. Adiciono o Veloxon Perfect na proporção de 1:2, 60 gramas. Faço a mistura. É importante que ele esteja bem mesclado, tá, gente? Sem bolinhas, sem acúmulo de produto em nenhuma área. Antes que vocês perguntem, esse material aqui ele é de aço inoxidável, então ele não tem problema de ferrugem nem nada disso, tá? Não é de ferro, então ele não tem problema de oxidação. E aí eu venho com o Velaplex. Para 30 gramas de descolorante, 6 ml de Velaplex passo número 1. E aí continua a mescla. E ele está pronto para nós começarmos a fazer a aplicação do descolorante no cabelo, com o papel alumínio. Notem que eu tenho o cabelo colorido e uma parte por se fazer. Eu vou fazer o processo de descoloração usando a técnica backcomb. A técnica backcomb seria do eriçado, só que eu não vou eriçar desde a ponta até a raiz. Eu preciso clarear toda essa região aqui. Ela quer se livrar completamente do reflexo avermelhado. Então, para isso, eu vou desfiar um pouquinho só. Vou desfiar aqui o meio, do meio para a ponta e clarear toda essa região aqui. Depois, o que vai acontecer com essa parte aqui que vai ficar avermelhada? Nós vamos levemente dar uma leve escurecida nessa região entre os papéis alumínio. Na hora que tiver todos os papéis montados, ele vai ficar entre um e outro, vai ficar um chumacinho de cabelo. Nessa região eu vou vir com um tonalizante da cor natural do cabelo dela, escurecendo toda essa região e já matizando o avermelhado. Então ele volta, quando esse cabelo voltar, em vez de voltar avermelhado, ele vai voltar escuro. Ok? Ó, mecha limpa, tá, gente? Mecha limpa, sem cabelo sobrando. A aplicação limpa em todo o cabelo, sem dobrar o cabelo completamente limpo e aplicado de produto. Fecho. Esse chumacinho de cabelo aqui, eu vou escurecer todos eles depois, na hora que eu aplicar todos os papelotes no cabelo. Eu não faço isso agora, entre um papelote e outro, porque eu ainda vou reaplicar produto aqui.
Quando a gente faz um loiro, a gente precisa ter a certeza do resultado do fundo de clareamento. Se nós não atingirmos esse fundo de clareamento numa primeira aplicação, eu preciso reaplicar o produto, preciso reaplicar o descolorante. Então, se eu aplicar o tonalizante nessa região aqui agora, na hora da reaplicação eu vou criar um problema para conseguir isso. Vai ficar muito emaranhado, muita sujeira. Então, quando eu reaplicar o produto, reaplicar o descolorante, aí sim eu vou começar o processo de escurecimento da raiz. Ok? Quadrante da lupa, que eu não deixei espaços vazios entre eles e as mechas foram dispostas numa posição de 45 graus, aqui nesse segundo quadrante, olha só, eu já deixei espaços entre eles, mas uma pequena transparência, tá? Na posição horizontal, de cima para baixo. Essa pequena transparência, apesar dela estar vermelha agora, depois na hora que eu começar a fazer o esfumado, na hora que eu começar a escurecer a parte da raiz, eu já começo a escurecer essa região aqui também. Mas eu só vou fazer isso na hora que eu estiver retocando o descolorante, na hora que eu estiver reaplicando o descolorante. Agora eu vou fazer essa segunda parte aqui. Tá, todos os papéis com descolorante em toda essa região, os 3 quadrantes aqui, e agora sobrou essa parte de cima que nós tínhamos separado anteriormente, essa meia lua aqui. A diferença dessa meia lua para o restante do cabelo é a posição. Ele vai ser toda na horizontal, desta forma, só que sem espaços vazios entre eles, para que ele não tenha aquela sensação de abertura aqui e fique faltando mecha aqui em cima. Eu quero as mechas todas pertinhas da raiz, todas pertinhas do couro cabeludo e depois a gente vai esfumar. Então, para ele não ficar muito na hora de abrir o cabelo, não ficar aquela parte escura, aquele buraco escuro aqui, então eu vou fazer essa região, todo ele sequencial, sem espaços entre elas, como foi aqui embaixo. Olha só, já terminei toda a parte de trás, já terminei a aplicação dessa parte, dessa meia lua que nós deixamos aqui em cima, e agora chega a parte da frente, a parte frontal. Vamos começar pela lateral. Um detalhe interessante é que nós podemos trabalhar bastante a parte do contorno do rosto da cliente. Mas para eu não perder essa sensação de contorno, muitas técnicas utilizam a posição em 45 graus, nessa posição aqui, e daqui começa a fazer as mechas, e aí o cabelo fica um pouco mais contornado, o rosto da cliente fica um pouco mais contornado. Só que isso tem um agravante, o papel alumínio, ele é um pouco pesado, esse papel, ele é um pouco pesado, e quando ele fica nessa posição ele tende a cair. Então, em vez de trabalhar nessa posição em 45 graus, nós vamos continuar trabalhando ele na horizontal, só que trabalhando com um pouco mais de ênfase nessa região. Como que eu vou fazer isso? Eu vou separar a mecha, a minha primeira mecha, na horizontal, separar mais ou menos um dedo da parte de fora, fazer o eriçado nesta região aqui, e depois fazer um pequeno eriçado somente esses cabelinhos mais curtos, tá vendo? Somente esses cabelinhos mais curtos. Junta toda a mecha e aí eu procedo com a aplicação. Quando eu voltar, eu tenho mais eriçado nessa região, então aqui eu vou conseguir um esfumado um pouco maior. E nesta região aqui ele vai ficar um pouco mais marcado. E aí eu tenho aquela sensação de mechas próximo do contorno, próximo da pele. Ok? Olha só, gente, eu terminei toda a parte da lateral, a parte de trás e as laterais, e agora nós vamos passar para a parte de cima. Eu vou começar pela franja. Olha só, eu dividi o cabelo dela, ela divide o cabelo normalmente no meio, mas juntando a franja totalmente, eu vejo que ela tem uma região mais reta na parte frontal. Então, para a gente conseguir harmonia nas mechas e não conseguir espaços vazios nessa região, se eu começar a fazer uma mecha aqui e outra mecha aqui, fatalmente eu vou ter uma zona escura nessa região, porque na hora de eriçar, os cabelinhos curtos acabam escondendo. Então, para isso não acontecer, eu vou fazer uma primeira mecha, já que ela tem a região reta, eu vou fazer uma primeira mecha reta. Desse jeito. E aí as próximas mechas eu faço no desenho na diagonal. Mas essa mecha aqui vai me garantir que eu já tenho um clareamento na parte frontal, na parte do contorno. Terminei de montar todos os papéis.
Vocês notem que ele está um pouco manchado de coloração, porque os cabelinhos que eu tinha deixado para fora, as mechas que eu tinha deixado em transparência, que seriam os intervalos entre os papéis, eu apliquei o Color Touch 7/1 para amenizar o efeito do avermelhado. Então todos os papéis que tem intervalos, eu abri todos os papéis, entre eles tinha mecha, eu apliquei o Color Touch 7/1 com 4%. Terminei de aplicar agora, eu já vi o efeito do clareamento, olha só para vocês verem uma ideia como que já está ficando. Ele já está numa altura de 8/9, eu vou deixar o efeito do Color Touch agir por mais uns 20 minutos e então a gente vai começar a enxaguar. Eu estou no lavatório agora, já estou tirando algumas mechas, a parte da nuca que já está mais clara, mas eu quero chamar a atenção para vocês a cor que ficou as mechas que eu tinha deixado nos intervalos entre os papéis. Olha só, nós aplicamos o 7/1 de Color Touch num cabelo já desbotado, num efeito de cobre desbotado, era um 7/4/3 desbotado, e olha só o efeito da cor que nós atingimos. Ele ficou bem próximo ao natural, bem próximo, e isso daqui vai servir como fundo para fazer as mechas mais claras. Então essas mechas estarão entre as mechas claras. Eu quero chamar a atenção para vocês também ao fundo de clareamento que nós atingimos. Olha só, nós já estamos numa altura de 9, quase 10, e a força do cabelo está perfeita. Eu posso trabalhar com esse cabelo da maneira como eu quiser, que ele não está nada emborrachado, não está nada sensível, ele não foi comprometido de nenhuma forma, além da cor. A estrutura dele está intacta, está perfeita. Graças ao efeito do blondor, ao efeito do descolorante, e também o uso da vitamina E, no caso do Oil Reflection, e da proteção que o Velaplex também nos proporciona. Então nós chegamos no fundo de clareamento desejado, sem danificar a estrutura do fio. Bom, agora vamos mostrar o resultado do cabelo cacheado, do cabelo feito com babyliss, tratado. Olha só, gente, que leveza. Como o cabelo ficou macio, como o cabelo ficou com aspecto de tratado, um louro saudável, um louro bonito, louro com brilho. Tudo isso foi graças aos produtos que nós usamos, Blondor, Velaplex, Oil Reflection. Usamos também um tratamento de Brilliance no lavatório, shampoo, condicionador e máscara. E olha só o resultado que nós temos agora. O cabelo era um ruivo desbotado. E olha só o louro maravilhoso que conseguimos.